Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra gente falar de Santos Futebol Clube. Já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, porque assim você não perde nenhum vídeo com notícias do Santos Futebol Clube. E também me siga nas redes sociais, @NagilaLuz, falo bastante de Santos por lá também. Bom, vamos falar dessa molecada que tá dando show, em especial lá na frente. Marcos Leonardo, Caio Jorge e Bruno Marques, jogadores que podem ser importantíssimos para o Santos nesse 2021. Bora pro vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo porque nas redes sociais eu sempre acompanho, o que vocês estão falando sobre Santos e alguns jogadores, e às vezes eu noto alguns comentários em relação a alguns meninos da base. Só que eu acho importante a gente levar em consideração algumas coisas, principalmente a idade e a questão da formação. Categoria de base é para você formar o atleta. E quando um jogador ele se destaca, ele automaticamente vai para o profissional. Isso é bom porque reforça a nossa equipe profissional com um potencial jogador, mas às vezes ele perde algumas questões da formação, os princípios básicos do futebol, os fundamentos. E às vezes ele entra para o profissional e não está 100% preparado em alguns quesitos, aí vem algumas cornetas da torcida. Bom, vamos primeiro passar as idades desses jogadores citados. Marcos Leonardo, 17 anos. Caio Jorge, 18 anos. Bruno Marques, 21 anos. O Bruno Marques, um parênteses, ele não foi formado na categoria de base do Santos, ele veio do Lagartos, mas ele jogou na equipe de aspirantes, a equipe sub-23 do Santos. Então, quando ele subiu, ele veio pro profissional. Então, a gente coloca ele também como um menino da Vila. Mas vamos começar pelo Caio Jorge, que tá há mais tempo aí, a torcida tá mais familiarizada com ele. Quando ele começou, principalmente no comecinho, a torcida dava umas cornetadas nele em relação a ele não fazer gols, porque ele não seria um matador, digamos assim. Mas o Caio Jorge, na minha opinião, ele tem uma importância tática que os outros dois que a gente vai falar aqui não tem. Mas isso não quer dizer que os outros sejam ruins, não. O que eu quero dizer é que hoje no elenco do Santos, esses 3 jogadores dão variações para o treinador do Santos, independente se é o Cuca, se vai ser o Olan agora que vai chegar, mas isso é muito bom. Você tem 3 jogadores que um se completa. E dependendo do que está acontecendo com o jogo, você consegue mudar completamente com um jogador da mesma posição. Às vezes você não precisa tirar um atacante e botar um meia, para mudar o jogo. Às vezes você só mudar uma peça, mas que essa peça desenvolva outra função, já é o suficiente. E o Caio Jorge, ele é um jogador muito tático. Ele tem a visão de jogo muito boa. Ele sabe também puxar a marcação, e puxando a marcação, ele abre espaço para o Marinho, ele abre espaço para o Soteldo, ele abre espaço para algum meia que está chegando de trás. Então isso é muito importante. Às vezes ele não faz gol, mas essa participação que ele faz de puxar a marcação, de ter uma visão e dar uma assistência, é importantíssimo. Então isso às vezes a gente não dá tanta valorização. A gente fala, o cara só fez tantos gols pelo Santos, ele fez 9 gols pelo Santos, o Caio Jorge. Mas às vezes essa questão da participação é muito boa. Às vezes você não fez o gol, mas você deu assistência, você começou a jogada, e isso é importantíssimo. No gol do Marinho, por exemplo, contra o Curitiba, ele foi fundamental também com a inteligência, foi rápido, ele e o Lucas Braga foram rápidos ali no raciocínio, então acabou virando um gol para o Santos. Então acho que o Caio Jorge tem muito essa questão da visão tática durante um jogo. Outro jogador é o Bruno Marques, que ele apareceu muito bem, fazendo gols, mostrando que sabe se posicionar muito bem e sabe cabecear muito bem. Eu sempre brinco, e quando o time começa com muito chuveirinho, muito cruzamento, coloca o Bruno Marques, ele vai acertar o gol. Se vai ser gol ou não, aí é outros 500, Ou o goleiro vai tirar, vai bater na trave, mas ele vai mandar na direção do gol. E é dito e certo, ele faz isso e faz muito bem, ele faz com uma naturalidade muito grande. Não é só a questão do cara ser alto, até mesmo na questão de zagueiro. A gente fala, o cara é alto, ele é um ótimo zagueiro. Não, se ele não tem o tempo bom de bola, se ele também não sabe se posicionar, ele vai prejudicar o time dele da mesma forma. O Santos mesmo tinha zagueiros que eram altos, só que não sabiam se posicionar, e o Santos tomava gol. Então, atacante é a mesma coisa. Tem que ter a questão do tempo de bola perfeito
e também saber se posicionar. E o Bruno Marques é muito isso também. E às vezes a gente fala muito dessa questão, né, da bola aérea do Bruno Marques, mas com a bola no chão também, ele é um jogador muito inteligente, ele sabe trabalhar com a bola, né? Às vezes tem um centroavante que ele é bom ali só para fazer o pivô e chutar pro gol, cabecear, mas na hora que a bola tá no pé ele precisa desenvolver alguma habilidade, é um pouco complicado. Mas o Bruno Marques não, ele é um jogador também que tem essa questão da técnica também, que melhor apurada pode ser ainda melhor para o time do Santos. E agora ele, Marcos Leonardo, mostrando bastante oportunismo nos últimos 3 jogos do Santos, 3 gols contra o Atlético Goianiense, Curitiba e Corinthians. E eu quero destacar esse jogo contra o Atlético Goianiense pela personalidade que ele teve na hora de bater o gol, porque ele foi pedir a bola pro Soteldo, inclusive o Soteldo até ficou um pouco bravo ali naquela hora, e eu gostei bastante, né, dessa personalidade. É um jogador de apenas 17 anos, mais que um momento onde o Santos estava desconfortável na partida e precisava do gol, ele não se omitiu. Eu acho importantíssimo essa questão da personalidade do jogador, né, de não fugir. Às vezes tem muito jogador veterano que na hora do pênalti some, né? E ele não, ele deu a cara a tapa, conseguiu fazer o gol e abriu a porteira, né? Fez o gol contra o Atlético Goianiense, depois contra o Coxa e também contra o Corinthians. Ele já é mais um jogador de posicionamento, sabe se posicionar muito bem. A prova disso é até mesmo o gol contra o Corinthians, né? Ele consegue observar a jogada e ficou posicionado no lugar certo onde a bola sobrou para ele. É mérito dele. Em vários jogos do Santos, a gente cobra isso, né? Às vezes o cara cruza e, pô, não tem ninguém na área para colocar para dentro. Às vezes o goleiro nem tá no gol, só precisava de alguém para dar um toquinho. Então ele consegue ter essa visão de posicionamento que é muito interessante para o Santos. Por isso que eu falo, é um jogador que completa o outro. Você é capaz de mudar a partida com essas mudanças pequenas. O Caio Jorge não tá rendendo naquele estilo de jogo, principalmente com o adversário, muda, coloca o Bruno Marques. Tá muito cruzamento? Põe o Bruno Marques. Ah, não, precisa colocar o Marcos Leonardo? Coloca o Marcos Leonardo. Então, isso que é bom. Às vezes a gente fala que o elenco do Santos é fraco, que o elenco do Santos é isso, mas a gente também precisa fazer essa avaliação positiva dos jogadores, né? Às vezes a gente critica, é muito fácil a gente colocar defeito em um jogador no outro, mas a gente também precisa exaltar esses atletas, e principalmente pela idade, porque não são jogadores que estão no seu auge técnico e físico. Tem ainda muito a se desenvolver. E por isso que a importância do Ariel Holan, por exemplo, que é o que tudo indica será o treinador do Santos. Precisa de um técnico que dê uma atenção especial para esses meninos, que consiga extrair o máximo, porque dessa forma a gente não vai ficar mais pensando em precisa contratar tal jogador para tal posição. Não, estamos bem servidos de centroavantes. Ainda tem a questão do Raniel, né, que tá voltando aos treinamentos, não é da base, mas pode ser também uma opção interessante mais para frente. Então o Santos tem peças. No meio-campo também tem bons jogadores, tem o próprio Balieiro, o Sandri, o Ivonei. Tem jogadores interessantes que a gente consegue fazer um campeonato a longo prazo interessante. E a importância do Campeonato Paulista será fundamental, né? Como o Santos, a tendência que dê folga para alguns titulares em alguns jogos, coloca os meninos para jogar e principalmente para a gente observar quem pode ser melhor aproveitado, quem precisa talvez de um empréstimo para se desenvolver melhor, né? No ataque também mais abertos, tem a questão do Ângelo e do Renier, que também podem ser boas opções quando a gente não puder contar com o Soteldo, com o Marinho, com o Lucas Braga. Então, opções existem. A gente só precisa de um treinador que tenha essa paciência de explorar o melhor de cada um. E cabe a nós, torcedores, também, uma autocrítica. Será que a gente está querendo exigir demais, né, de jogadores que são super jovens e, como eu disse, pularam algumas etapas? Então vamos ter calma, porque não é todo mundo que é o novo Rodrigo, é o novo Neymar. Então vamos com calma, porque tem que dar tempo para esses meninos desenvolver. Estão no profissional, tem as responsabilidades dele, mas também vamos ser justos quando vão bem e quando vão mal, para que a gente consiga crescer junto com essa molecada, porque é sempre muito bacana, né? A gente observar esse crescimento desde o primeiro jogo até o primeiro título deles com a camisa do Santos. Espero que 2021 seja um ano de muitas alegrias, principalmente de jogadores que vieram da base. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.